Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Martinez, sou pai de Vinícius, um adolescente que tem autismo, sou vice-presidente da AMA, da Associação de Amigos do Autista da Bahia. Faço parte também de um movimento muito importante, um movimento chamado Capricha na Inclusão. O Capricha tem 52 grupos e associações de todo o Brasil, né, na sua base. Temos feito um trabalho de esforço muito grande, né, para unificar as práticas baseadas em evidência e em todos os temas relacionados às pessoas com autismo. Eu quero falar com vocês um pouco sobre toda essa polêmica que está acontecendo acerca do censo, né, do IBGE. Muitas pessoas têm me procurado, nós temos conversado muito sobre isso e eu vou tentar aqui, de alguma forma, dar a minha opinião e ajudar vocês a entender um pouco melhor o que é que está acontecendo. Como vocês sabem, no Brasil nós não temos dados oficiais que determinem quantas pessoas com autismo nós temos aqui no Brasil. E aí, essa é uma luta muito antiga, né? De todas as pessoas, de todas as associações, de toda a comunidade, para que a gente chegue a esse número oficial. Mas por que nós precisamos tanto chegar nesses números, nesses dados oficiais? Porque, obviamente, muitas vezes a ausência desses dados oficiais são justificativas para que o governo não estabeleça políticas públicas, né, em prol das pessoas com autismo. Enquanto esses dados não são revelados, é a desculpa perfeita, vamos dizer assim, para não se implementar esse tipo de política, né? Então, por isso que durante muito tempo nós temos lutado, né, e especificamente aí há pouco mais de 2 anos nós temos intensificado essa batalha para aprovar uma lei, né, que inclui o autismo no censo. Depois da mobilização aí de quase que a unanimidade, né, da comunidade de pessoas que lutam em favor das pessoas com transtorno do espectro do autismo, nós conseguimos agora, no início de julho, aprovar, né, o projeto de lei número 139 de 2018. Esse projeto, obviamente, foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e seguiu para a sanção presidencial, né? E aí ficamos muito felizes, muito satisfeitos, porque dissemos agora nós vamos ter os tão sonhados dados oficiais, né? Porém, para nossa surpresa, na semana passada e nessa semana, nós temos visto através das redes sociais movimentos que demonstram que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar essa lei, né? O próprio Jair Bolsonaro fez um tweet, né, dizendo que a presidente do IBGE deu razões para ele técnicas de que talvez o censo não fosse o caminho adequado, e a própria presidente do IBGE publicou um vídeo onde supostamente ela diz que a técnica, supostamente ela diz não, onde ela diz que tecnicamente o censo não é o caminho adequado para se chegar a esse dado, a esse número. E aí ela diz que o mecanismo adequado seria o PNAD, né? Eu vou explicar para vocês aqui de forma superficial a diferença entre censo e PNAD, né? Mas antes eu preciso fazer alguns esclarecimentos. A presidente do IBGE, ela é economista, na verdade. Ela tem informações, é uma economista muito capacitada, né? Tem formações no exterior, passou por Harvard e foi indicada pelo ministro Paulo Guedes, né? O ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele foi inclusive que está defendendo o corte de gastos no censo, né? Ele tem feito aí declarações que diz, né, que precisa diminuir esses gastos, tem diminuído o número de questões, né, do censo, para obviamente baratear o censo, diminuir esse custo.
né? E foi ele quem indicou a presidente do IBGE. E agora a presidente do IBGE diz que o caminho adequado para o censo, para quantificar o número de pessoas com autismo, não é o censo. E aí eu vou tentar explicar para vocês qual a diferença do censo e do PNAD. O censo, ele traz as pesquisas por números absolutos, né? O censo, ele visita 70 milhões de domicílios, né? E ele não tem o intuito, né, de trazer números por amostragem, ele traz os números absolutos. Todos os domicílios, esse é o intuito do censo, é visitar cada domicílio brasileiro, desde as capitais, regiões metropolitanas, até as pequenas cidades do interior, lá aquela cidadezinha que tem poucas casas, o censo tem que chegar lá. Já o PNAD, através dos dados que eu busquei no portal do IBGE, o último PNAD realizado visitou pouco mais de 211 mil domicílios. Então, enquanto o censo visita 70 milhões de domicílios, o PNAD pouco mais de 200 mil. Né? Um outro dado é que o PNAD ele trabalha por amostragem, né? Onde são visitadas apenas capitais, regiões metropolitanas e alguns municípios. E a partir desses dados, eles, através de uma técnica de amostragem, chegam a um número de expectativa, né, de determinado dado. E o censo não, é um número absoluto. Né? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer é que o PNAD ele tem um formato que favorece pesquisas qualitativas, enquanto que o censo, né, ele determina números, a quantidade é quantitativa. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos, nesse momento, determinar o número de pessoas com autismo no Brasil. Né? E para isso nós precisamos do censo, porque o censo ele não tem aquela margem de erro para cima, para baixo, não é uma expectativa, é um número absoluto. Né? O ministro da Economia deseja diminuir o custo, né, do censo. E é louvável, tem que realmente se preocupar com os gastos públicos, mas não em cima de um dado que nós precisamos tanto ter, certo? Que é o da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo. Isso é uma luta que não é uma luta de agora, é uma luta antiga. Né? E fala assim, mas o que é que tem a ver? Por que é que diminui o custo? Eu vou tentar explicar para vocês por que eles querem reduzir o número de questões. O censo, né, até então, tem aproximadamente 150 questões. Se você tem 150 questões, você demora um número X para responder uma pesquisa dessa. Então, se você diminui o número de questões, o tempo para responder essa pesquisa também é menor. Com isso, cada recenseador consegue entregar um número maior de pesquisas e logo eles precisam contratar um número menor de recenseadores, o que vai diminuir o custo do censo. E nós não somos contra reduzir, eu reitero. Porém, tem esse dado é um dado de extrema importância e nós precisamos muito da inclusão dessas questões do autismo no censo. Nós sabemos que uma lei, para ser aprovada, ela passa por diversas discussões, inclusive do ponto de vista técnico, não só jurídico, né, do controle de constitucionalidade, mas, enfim, diversas outras questões são abordadas. E nas duas casas, essas questões foram levantadas e em momento algum foi abordada essa questão da ineficiência técnica. Não é possível que depois de tanta luta, depois da aprovação de uma lei como essa, agora vem a presidente do IBGE, que tem formação econômica, né, dizer que do ponto de vista técnico é inadequado. Né? Nós temos aí, eu vou inclusive deixar nos comentários aqui o link de uma reportagem onde 5 ex-presidentes do IBGE, inclusive o último presidente, que é um profissional de carreira do IBGE, que passou, salvo engano, 20 anos no IBGE antes de assumir a presidência, estão totalmente contrários a essa opinião da presidente atual, que diz que o PNAD
é o instrumento adequado. Então eu quero pedir a vocês, a força de vocês, para que a gente exija a aprovação, a sanção do presidente da República, porque é uma matéria extremamente sensível, é uma matéria importante para todos nós, que temos filhos com autismo, amigos com autismo, familiares, ou que simplesmente somos sensíveis à causa do autismo. Nós precisamos saber oficialmente quantas pessoas com autismo nós temos no Brasil, em cada estado, em cada cidade, para que essas políticas públicas sejam estabelecidas, né? Não é possível que depois de tanta luta nós vamos dizer assim, nadar e morrer na praia. Então nós contamos com vocês para compartilhar esse vídeo, para comentar, para pedir apoio, né? Porque nós não vamos desistir de jeito nenhum. Se por acaso esse projeto, essa lei for vetada, nós vamos trabalhar para derrubar o veto presidencial. Então nós precisamos muito do apoio de cada um de vocês. Precisamos que vocês pesquisem, entendam sobre a diferença do PNAD para o censo e percebam que o censo, dentre as escolhas que nós temos, né, do ponto de vista técnico do IBGE, é sim um instrumento adequado para fazer isso. E se tiver que economizar dinheiro, que se economize onde o dinheiro está sendo mal gasto. Não em cima da saúde, em cima das pessoas com deficiência e em cima do autismo. Tá bom? Muito obrigado, conto com vocês, um grande abraço.